Muito bem. Alô. Vamos lá? Cadê? Cadê? Tela congelou? Que beleza. Tá tudo funcionando. Aí a tela simplesmente congelou. Show de bola. Fala, fofo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente, o nome é Subax. E o meu vídeo aqui congelou, eu não sei o motivo real, tá? Mas vamos ver se a gente consegue fazer o bagulho aqui voltar. Eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. E basicamente é isso, tá? Então vamos lá. Cadê? Cadê? Não tá funcionando aqui. Não tô entendendo. Cadê? E agora? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Não tá funcionando essa merda aqui, não. Gente. Parou de funcionar a câmera. Que delícia. Parou de funcionar essa bosta, essa câmera. Que loucura. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Ah, gente. Será que eu consigo resolver, gente? Bem safado. Qualquer coisa a gente faz depois também, não tem problema. A gente faz outro dia. Ah, coisa boa, velho. Eu posso voltar pra praia. Tem galho não. A gente volta pra praia. Vai descansar, velho. Ah, coisa boa, velho. A gente com mais gente. Vamos ver se consigo fazer aqui, Favalete. Vamos ver. Não está funcionando aí. Eu sei que o som tá funcionando, mas a câmera aqui deu um pau aqui. Gente. Mas o que é isso? Falta de ética profissional. Só. Voltamos. Muito bem, senhoras e senhores. Depois eu tiro essa parte inicial aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E hoje nós vamos falar das quedas infinitas aí, tá? Vamos falar das quedas infinitas. Possibilidade de mais queda. Coisa boa, né? Coisa boa falar de queda. Sempre tem que ter um contrabalanço no YouTube. O pessoal otimista, empolgado e o pessoal da queda infinita. Mas, senhores, nós ainda estamos em topos e fundos ascendentes no gráfico do Bitcoin. Então, o gráfico do Bitcoin fazendo topos e fundos ascendentes, tá? E nessa situação, então, nós temos movimento de continuidade alta no gráfico diário por enquanto, média 8 semanal apontando para cima. Apesar de ter enfraquecido a tendência, a gente continua numa expectativa de voltar a subir no curto prazo. A única coisa que nos atrapalha é realmente o S&P 500. Então o S&P 500, deixa eu ver aqui. Então o S&P 500 aqui, ó, ele precisa voltar o mais rápido possível para cima da média 8 semanal. Se ele se mantiver abaixo, fazer pivô de baixa, como ele fez recentemente, nós teremos problemas. Então a grande dúvida da galera é: Bitcoin vai subir no curto prazo ou cair, né? Vai subir ou vai cair? Então, para ele sustentar essa alta, ele não pode perder esse nível aqui. Ele já perdeu o movimento aqui da metade da retração de Fibonacci. Ele completou, no caso, o movimento da retração de Fibonacci. 618, né? Então ele ainda pode testar mais uma vez esse nível dos $22.800 antes de voltar a subir. A minha única percepção e a minha única preocupação é realmente ele fazer um bull trap nessa região. Então formar um topo duplo aqui e levar os preços abaixo do nível da média 8 semanal. Esse seria a minha maior preocupação agora no curto prazo, tá? Com base naquilo que eu já falei, eu não sei se a gente vai começar uma queda já em março para abril ou se vai ser para junho e julho.
Mas hoje eu vou trazer alguns dados e algumas informações importantes para a gente tentar interpretar que pode acontecer de fato de junho para julho, tá? Ou de julho para setembro, vamos dizer assim, na metade do ano. Bom, senhores, então nós temos a seguinte situação aqui. Topos e fundos ascendentes no gráfico diário. No gráfico de 4 horas, a gente está com a manutenção dos preços dentro de um canal de baixa. Então, nesse canal de baixa, enquanto a gente estiver dentro desse canal de baixa, ele não vai retomar a alta, beleza? Muito provável o preço cair primeiro aqui para os 22.800, se segurar e conseguir romper essa região, para entregar uma alta mais lá para frente, né? Lateralizar. Então, eu espero que para essa semana o preço lateralize, fique nessa região aqui, saia depois e volte a subir um pouco mais, pelo menos até o final de março, tá? Então, eu acredito que a gente vai lateralizar agora e provavelmente pode subir aqui um pouquinho mais e entregar um próximo nível de alta para entregar o mesmo tamanho desse topo que ele fez aqui, ou fazer um novo topo ou uma nova dificuldade do preço continuar subindo. Então, ainda continua naquele padrão, né, diamante que eu comentei com vocês na semana passada. Então, por esperar lateralidade para essa semana, porque eu acredito que não vai ter nenhuma informação muito complicada, né, eu acredito então que o preço ele vai continuar nesse canal de lateral de baixa, para depois tentar sair subindo aqui, sair nesse padrão diamante ao nível de alta, certo? O que pode antecipar uma queda seria o S&P 500 de fato e os títulos de tesouro americano pagando um percentual cada vez mais elevado. Então, ele está em tendência de alta. Isso significa que o bear market vai ser retomado, tá? Então, o bear market vai ser retomado a qualquer momento. O dólar ele tende a lateralizar um pouquinho porque ele já voltou acima da média 8 semanal. Ele lateraliza geralmente, então acho que é altíssima a probabilidade desta semana ser uma semana lateral, tá? Uma semana de lateralidade, de pouco volume, pouca volatilidade essa semana. Eu não vejo ter muita volatilidade ou motivos para ter uma grande volatilidade ao longo dessa semana. Deixa eu ver aqui. Então, espero lateralidade para o Bitcoin. Vai fazer o padrão diamante. O DJI também, Dow Jones Industrial também, recuar um pouquinho, voltar a subir um pouco para lateralizar ao longo dessa semana também. O Tesouro Americano também lateralizar essa semana. Então, eu acho que essa semana vai ser uma semana mais sem muita volatilidade, sem muitos grandes riscos, tá? O total do tamanho do mercado de cripto ele não pode perder então a região 0,5 a 0,618 de FIBA, ou seja, perder abaixo dos 997 bilhões. Se ele perder e se manter abaixo, isso significa que nas próximas semanas o mercado cripto como um todo vai perder valor de mercado. Pode acontecer? Pode acontecer. Porém, ele ainda está acima da média 8 semanal. Então, ele ainda teria um espaço para subir um pouco mais, né, naquele valor de 1,30 trilhão, né, que eu acredito que ele poderia ainda buscar. Que geralmente vai ser condizente com o suporte semanal perdido para agir como resistência, né? Então, acima de 1,30 eu acho que não vai passar o mercado, e essa alta ela realmente poderia durar até o final de março ou até abril, tá? Entre março e abril eu acredito que a gente possa retomar uma queda forte, porque o cenário que se desenha é esse, né? O S&P 500 também, e aí eu acredito que todas as altcoins vão lateralizar junto com o mercado cripto essa semana, tá? Então, tanto o S&P 500 eu acredito que vai lateralizar essa semana, quanto o mercado de cripto também acho que vai lateralizar, vai ter pouco volume, na minha opinião. Acho que é uma semana interessante para criar algumas oportunidades de piscinas de liquidez, pegar um movimento lateral, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu tenho mais alguma coisa que eu queria comentar. Não, basicamente pullback e lateralidade agora por enquanto, tá? O S&P 500 ele ainda não voltou acima da média 8 semanal, tá? Então o grande risco dele é que essa semana ele faça um doji, tá? Eu acho que essa semana vai ser semana não direcional também no S&P 500.
E provavelmente ele não vai superar esta barra aqui. Acho difícil e improvável ele superar essa região de FIBO. Mas até uns 4.045 pontos o S&P 500 pode ir. E uma alta até esses pontos poderia fazer o mercado cripto subir um pouquinho mais, tá? Eu ainda acho que o Bitcoin ele tá devendo para nós, né, uma alta até o primeiro suporte aqui, tá? Que é essa grande resistência aí dos 28 a 30 mil dólares, né? Então essa região onde tem as sombras aqui, ó. Essa região aqui é uma região que eu tenho certeza que o Bitcoin não passa, tá? O Bitcoin não passa, ele não passa dessa região, tá? Essa é a região de resistência. Eu gostaria muito que ele pudesse chegar ainda nesse ponto. Não faço ideia se ele vai se segurar nessa região ou se ele vai conseguir chegar nessa região aqui, se vai ter alta o suficiente ou motivação compradora suficiente para trazer alta aqui. Então, eu tô meio temerário, tô meio preocupado. Eu ainda não vou decidir entrar com 80% do capital novamente. Eu vou continuar 80% vendido, 20% comprado por enquanto, somente para pegar e tentar pegar esse movimento de alta com esses 20%. Porque se der uma porrada para baixo e ele perder a mínima desta barra aqui, aí nós vamos ter já a queda mais forte já a partir de março para abril, tá? Então, eu não quero perder esta barra aqui, ó. Essa barra verde aqui não pode ser perdida. E pelo contrário, a gente precisa fazer a manutenção pelo menos até o final de março, tá? Bom, então vamos para as notícias aqui. Deixa eu travado aí com o biquinho, tá bem bonito. Tá bonitinho, tá travadinho, bem gostosinho. Depois eu dou um jeito nisso aí, agora não tem como. Senhoras e senhores, então nós temos a seguinte situação, tá? Vamos para as informações aqui que são muito importantes. Vamos pegar aqui, vai ficar com o biquinho mesmo e foda-se. Tá? Não tenho saco para lidar com isso. Beleza? Então vamos lá. Então deixa eu só tirar a cor aqui, botar aqui para que esse gráfico aqui eu vou precisar dessa ferramenta terceirizada aqui. Pessoal, o que são reservas de instituições depositárias, né? Reservas de instituições depositárias são as reservas que os bancos centrais possuem. Então, os bancos, eles possuem uma quantidade cavalar de bilhões de dólares nas suas reservas. Com o apertamento quantitativo, né, quando se faz o apertamento quantitativo, o Banco Central, aliás, o Fed, Federal Reserve, ele vende os seus papéis de tesouro, ele vende sua participação dos bonds para o mercado e vendendo os bonds, né, ele vai tirando, né, dólares e ativos em dólares do seu balanço. Então, toda vez que nós temos apertamento quantitativo, nós vemos uma queda no total de ativos que o Federal Reserve segura no seu caixa, segura no seu cofre, beleza? Então, quando a gente tem apertamento quantitativo, vai lá o Fed e vende os seus títulos de dívida americano para trocar por dólares e fazer um enxugamento de dólares do mercado, da economia real. Então, nós temos uma queda na quantidade de ativos no balanço do Fed e nós temos, basicamente, geralmente ao longo do período em que o mercado de ações vai subindo, né, em que a economia ela está aquecida, o recolhimento cada vez maior de impostos. Por quê? As pessoas vão ganhando mais dinheiro, os salários vão aumentando, né? Com a expansão econômica, os salários vão aumentando. No curto prazo, as empresas que precisam demitir, eles vão demitir primeiro os caras que têm o salário maior, e aí eles aumentam o salário da galera operária, da base, né? Que gera mais a capacidade produtiva para a empresa. E geralmente não é o diretor, geralmente é o cara, é o peão mesmo, tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, nós temos o seguinte, com o tempo, à medida que as pessoas vão aumentando o salário, elas têm que pagar mais o quê? Impostos. Então, nós temos esse gráfico aqui de impostos, né, de recolhimento de impostos americano.
quando ele começa a cair, ele vem e mostra o tal do crash, tá? Então, toda vez que nós tivemos os crashes, né, em 2000 a bolha.com e no início de 90 ali, em 1980 também, quando elevaram a taxa de juros rapidamente também tivemos. E aqui no Covidão mais recente, né, nós tivemos então um pequeno momento, né, em março, o tal do crash. Então nós temos o seguinte, aqui nós temos um pico, tá? Um pico de recolhimento de taxas e de impostos e assim por diante. Esse gráfico, ele vai e caminha junto com o do Banco Central, ou do Fed. Então, ou do Fed não, perdão, do S&P 500. Então esse gráfico, ele anda muito com o do S&P 500, tá? Então o S&P 500, quando as taxas caem, o recolhimento de impostos cai, o S&P 500 também derrete. E por que isso acontece? Porque isso é um sinal de que as pessoas não estão recebendo mais os dividendos na mesma proporção que antes. Então, dentro de um cenário expansionista, a cada fechamento de trimestre, o Q1, o Q2, Q3, Q4 e assim por diante, né? A cada fechamento de trimestre acontece a divisão de dividendos, né? A distribuição de dividendos para as pessoas que detêm posse de ações como da Apple, do Google, da Disney e assim por diante. Depois de um tempo, né, essas pessoas elas não vão receber os dividendos tal na quantidade que era antes. Por quê? O normal de alguém que recebe dividendos recebe os dividendos e reinveste. Recebe os dividendos e reinveste. Ou seja, dá aquela guinada, né, aquele movimento de bull market que a gente conhece. Então, a cada trimestre, geralmente, nós temos novos impulsos de alta no mercado de ações. O que está acontecendo hoje que se arrisca a quebrar o mercado e dar o grande crash em julho desse ano? Acontece que existe um teto, que é um limite de dívida, tá? Em que o Tesouro americano pode emitir. Então, eles chamam de teto de dívida, né? É o valor máximo, então, da dívida que o Departamento do Tesouro pode emitir para o público ou para outras agências federais. Atualmente, o Federal Reserve, que detém alguns títulos do Tesouro, e vocês têm que entender que nos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela é a presidente, ela é a secretária do Tesouro americano, tá? É ela que emite dívida americana. E o Federal Reserve, ele é independente do governo. Então, o Banco Central, lá, ele é independente do governo, beleza? Então, quando a Janet Yellen, ela emite títulos do Tesouro, vai chegar um momento, né? Chega em um momento em que ela não pode mais emitir esses títulos do Tesouro para que o Fed possa, em algum momento o Fed ele vai querer pagar mais do que os bancos, do que os banqueiros normais, ali, os bancos menores, e vai tentar, por exemplo, pagar uma dívida vai pagar, tipo, por exemplo, um rendimento ali de 5,5% ao ano, por aí. E enquanto que o Tesouro paga, por exemplo, 6%. Então, isso atrai os investidores ao invés de investir no banco, e depositar dinheiro no banco para fazer os rendimentos, as pessoas vão preferir, por conta de uma rentabilidade maior, o título do Tesouro. Porém, chega em um momento em que se o apertamento quantitativo continuar, as reservas financeiras dos bancos vai diminuir a um nível tal, tá? Então, as reservas dos bancos que vamos dizer assim, tem ainda sobrando D4, caiu para 3, mas ainda tem 3 bilhões de dólares sobrando ainda. Se chegar no momento em que se aproximar de 2 bilhões, 1 bilhão, o que vai acontecer? Ou até menos, né? Os bancos menores, eles vão precisar tomar empréstimo de outros bancos, coisa que já está acontecendo desde outubro lá de 2022, lá com os bancos suíços que eu mostrei no último relatório. E no caso, os bancos eles vão oferecer um rendimento real mais em conta, com mais liquidez do que a pessoa investir diretamente na compra do título de tesouro americano. Por quê?
Porque quando você compra títulos, você tem um problema com a questão da liquidez. Você não consegue fazer um saque imediato quando você investe em tesouro americano. É que nem investir naqueles pré-fixados aqui no Brasil. Você tem uma data que você vai poder fazer o saque. Você tem uma data de manutenção do dinheiro e do investimento naquele papel, certo? Então, nós temos a seguinte situação. Chegará um momento na falta de crédito financeiro, na falta de dinheiro disponível circulante, na falta de recebíveis também, de dividendos, na falta de diminuição da produtividade. Com a diminuição de produtividade, ou seja, aumenta o desemprego. Com o aumento de desemprego, tem menos dinheiro em circulação. Então, o que causa isso? Chega em um momento em que o Tesouro vai chegar no final do mês, ou final do período do vencimento do Tesouro, e vai pagar o dobro. Vai pagar, ao invés de 6%, vai pagar, sei lá, 10%. Isso é só hipoteticamente, tá, pessoal? Então vai pagar o dobro. Por quê? Porque o governo quer atrair o investimento na dívida do governo. Só que o Banco Central, que disputa com ele, né, é uma disputa interna isso que existe, também vai aumentar também as taxas de juros. Aumentando a taxa de juros, você impede que as pessoas consigam quitar os seus créditos futuros. Por quê? Porque a taxa de juros futura fica tão cara que as pessoas começam a se endividar num nível em que não sobra dinheiro para mais nada. E nesse momento, o que acontece com o mercado de ações e o mercado de cripto? Eles começam a ser liquidados, começam a desabar, a cair. E aí essa informação aqui sobre o teto da dívida, né, já está avisando o seguinte, tá? Os caras basicamente estão assumindo, né, o governo está assumindo o seguinte, que entre setembro e julho desse ano, tá? Então de setembro a julho desse ano, se o teto da dívida não subir ou ficar de forma inalterada, não haverá dinheiro suficiente não haverá liquidez suficiente para a manutenção da elevação da taxa de juros, sendo um problema para o controle inflacionário. Por isso, pessoal, com os bancos tendo que pagar um título de rendimento maior do que o título de dívida, os bonds americanos, em algum momento, para eles conseguirem captar recursos, o governo americano vai receber menos com taxas. E se o governo, a partir de julho, receber menos em taxas, tá? Se receber menos com taxas, nós vamos ter falta de dinheiro no mercado, ausência de capital suficiente para manutenção das altas. E aí o mercado como um todo vai cair, desabar. Então o mercado cripto derrete, o mercado de ações derrete. Por quê? Porque as pessoas extremamente endividadas vão precisar liquidar as suas posições para fazer caixa, para poder lidar com a crise da falta de dinheiro, certo? Então uma coisa vai levando a outra. Se com os dados de inflação recentes, né, o PCE vindo um pouco acima do esperado, isso significa que provavelmente o Federal Reserve vai precisar aumentar a taxa de juros por mais tempo ou manter ela por mais tempo, até que chegue um momento em que as reservas bancárias acabem, né? Esse excesso de tranquilidade, né? Essas reservas bancárias que já estão em fase de baixa, que já perdeu 1 bilhão, né? Ele por enquanto não precisa do dinheiro das pessoas. Só que se eles perderem essa reserva, se o Banco Central perder essa reserva financeira, eles vão precisar disputar com o Federal Reserve para capturar recursos financeiros, capturar liquidez, capturar dinheiro, certo? Então, basicamente, nós temos essa situação, essa é uma situação bastante complexa. A gente tem até de julho a setembro para poder aproveitar algum possível movimento de retomada de alta.
e depois eu acredito que a gente vai ter quedas infinitas, tá? E principalmente se eles não ajustarem o teto de dívida. Se eles fizerem alguma votação, alguma flexibilização do teto de dívida e puderem emitir mais dívida através do tesouro, através dos bonds, aí seria até uma solução temporária, poderia até provocar o pouso suave. Mas, pelo visto, eles vão seguir a tentativa de manter a taxa de juros elevada por um determinado período de tempo e ver se a inflação arrefece. Se a inflação começar de fato a cair, aí beleza, a gente vai ter um pouco mais de calmaria e talvez até um pouso suave. Eu acredito nisso? Não. Eu acredito em queda infinita. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, eu tava mexendo na minha orelha. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí. E tamo junto. Falou. Agora a gente vai fazer a live fechada. Vou ver se eu consigo resolver o problema da câmera aqui. Um abraço.